Existe separação entre judeus e gentios? Judeus e gentios? Você vai dizer, não. Agora eu vou fazer a mesma pergunta através de outro ângulo. Existe separação entre a Igreja de Deus e Israel? Aí você vai dizer, depende da sua linha, você vai dizer sim, a igreja é a igreja e o Israel de Deus é o Israel de Deus. Negativo, não existe separação entre a igreja e Israel de Deus, a não ser a parte territorial. Eu vou provar isso para vocês através de uma carta muito conhecida, que é a carta aos Romanos. Se você é pré-tribulacionista, assista esse vídeo curtinho até o fim e passe isso para o seu pastor e veja a resposta dele. Só que antes, faça a sua parte. Medite na palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Romanos é a carta em que o apóstolo Paulo fala da salvação dos gentios, que é pela fé. E ele vem desde o capítulo 2, né? O capítulo 1, mas o capítulo 2 é onde ele entra no assunto com mais propriedade. E vem até o capítulo 8 falando coisas assim. Nos capítulos 9, 10 e 11, ele está tratando da salvação de Israel. Aí você pode dizer, já entrou em contradição. É Israel ou a igreja? Vou explicar para vocês. Romanos capítulo 9. Romanos do capítulo 1 ao 8, você pode considerar como uma perícope, como um assunto só. Os capítulos 9, 10 e 11, ele está tratando da salvação de todo Israel, mas aí entra a igreja também. E depois tem os capítulos 12, 13, 14, 15 e 16 para acrescentar assuntos dentro da igreja. Presta atenção que você vai entender. Romanos 9, verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema e separado de Cristo por amor aos meus irmãos, meus compatriotas. Segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja e disse que sente profunda tristeza pelos seus irmãos, os israelitas, e se referindo à terra de Israel. Separação entre igreja e Israel. Sim, mas é o Israel territorial. Ele está falando exatamente dos judeus que não creem no Evangelho e que estão vivendo na terra de Israel. Isso é óbvio e não tem como teimar com isso. Eu seria um teimoso se teimasse contra isso. Em Romanos capítulo 10, ele diz: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E aí ele vai fazer vários contrastes entre Israel e os salvos. Não posso teimar com isso. Romanos 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo algum, porque eu também sou israelita. Tá vendo, irmãos? Só que os pré-tribulacionistas, e até mesmo os dispensacionalistas e até mesmo pessoas da linha pós-tribulacionista pegam esses textos para separar uma coisa da outra. Só que eles se esquecem da informação que está em Romanos 9, a partir do verso 24. Por isso que no capítulo 10, ele fala com mais propriedade sobre a separação de Israel da igreja. Só que a igreja é chamada de Israel de Deus. É o Israel segundo o Espírito, não segundo a carne. Aí a divisão, mas a igreja é o Israel de Deus. Se existe circuncisão na carne, circuncisão pelo Espírito, se existe o templo de Deus literal e o templo de Deus espiritual, se existe sacrifícios na antiga aliança de maneira literais, e se existem sacrifícios na nova aliança de maneira espirituais, como diz o bom judeu Pedro, por que não existe o Israel segundo o Espírito, irmãos? Não pode existir por causa disso daqui, ó, pré-tribulacionismo. Por causa desse lixo. Agora, olha a informação que a igreja ignora. Ninguém pode fugir disso. Verso 24. Romanos 9, verso 24. Os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus,
mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias: chamarei povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. No verso 26, ele aplicou o profeta Oséias, 4 textos do profeta Oséias, os principais, e aplicou para os gentios. Não só os gentios, mas também os judeus, porque ele disse, Deus não chamou só pessoas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz o profeta Oséias. E está aqui o texto. Aí você lê, acredita, fala, Paulo que escreveu, eu acredito, e vai embora. Mas o que tem na mente do apóstolo Paulo aqui? Você tem que ir no profeta Oséias? Claro que tem que ir. Vamos lá. E vamos ler a partir do verso 2 até o 11. Não é difícil de você não ter paciência para isso. Pelo amor de Deus. Vamos ler. Oséias, capítulo 1, a partir do verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu à luz a um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezrael, porque daqui a pouco castigarei pelo pecado de Israel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Tudo isso que eu li aqui foi para pegar essa parte. Um filho de Oséias para uma profecia para a casa de Israel. Que aqui já havia divisão no reino, né? Casa de Judá, casa de Israel, 2 tribos, 10 tribos. Verso 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse-lhe o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aqui a minha tradução diz desfavorecida, mas as melhores traduções dizem não misericórdia, que é Lo Ruhamah do hebraico. É o segundo filho, de Oséias. Verso 7. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Esse é o terceiro, Verso 9. Diz o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Veja que até aqui apareceram 3 filhos de Oséias. E agora, a partir do verso 10, vai vir o texto, um dos textos que Paulo usou em Romanos 9, aplicando para os gentios. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Esse é o texto que Paulo aplicou lá em Romanos, mas foi dito para a casa de Israel, que foi rejeitada, espalhada no meio das nações, mas o Senhor promete restaurar o seu reino, o reino de 12 tribos, não vai ser só de 2. Mas quando o Senhor chama, ele está abrindo a oportunidade para os gentios. E Paulo, como um bom estudante da lei, do salmo, dos profetas, ele catou esse texto aqui e aplicou para os gentios. Por que ele fez isso? Verso 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia de Israel. Não existe uma cabeça para a igreja e outra cabeça para Israel. É uma cabeça para ambos os povos. Compreendeu? Então o Senhor aqui rejeita a casa de Israel, promete chamar ela de volta no futuro, para se unir de novo a casa de Israel com a casa de Judá. O reino estava dividido. Só que primeiro a casa de Israel tem que voltar a ser povo. Não é? Tem que voltar a ser povo. É o que aconteceu agora com a gente. Nós passamos a ser povo do Senhor. Agora, a união das duas casas vai acontecer por intermédio do sacrifício da cruz do Senhor e vai se concluir literalmente na ressurreição. Ou seja, não existe separação entre os chamados do Senhor. E Paulo, sabendo disso, aplicou isso lá em Romanos 9.
Porque senão, o que tem a ver o apóstolo Paulo catar um texto aqui que está sendo falado para a casa de Israel e aplicar para os gentios? Essa é a pergunta. Pode ter certeza, você não vai responder, nem seu pastor vai responder, e nem o pastor que se acha mais inteligente pré-tribulacionista vai responder isso. Ele vai fingir que esse argumento nem existe. Vai ser mais fácil para ele. E tem um outro texto que se encontra no final do capítulo 2, que Paulo usou também em Romanos 9. Olha o que ele fez. As pessoas estão longe de entender isso. Vamos ler a partir do verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Vê que está falando de casamentos, né? E essa palavra está sendo aplicada ao reino da casa de Israel, que foi rejeitado, mas que Deus promete salvar. O capítulo 1 realmente é o capítulo 1, porque houve a profecia da rejeição e a profecia da união, da restauração. No capítulo 2 está acontecendo a mesma coisa com mais acréscimos. E no verso 23 diz: semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. Olha a relação com o capítulo 1. Terei misericórdia daquela que eu não tinha misericórdia. E a não meu povo, aquele que eu rejeitei, que foi as 10 tribos, direi: tu és meu povo. E ela dirá: tu és meu Deus. Vamos voltar em Romanos capítulo 9. A partir do verso 23, outra vez. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Aqui está um filho de Oséias. Que para a glória de antemão preparou, os quais somos nós. Nós, ele vai falar judeus e gentios. Os quais somos nós, a quem chamou não só dentre judeus, mas também dentre gentios. Verso 25. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E no lugar onde se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Tá vendo? A casa de Israel é chamada de novo, mas não tribo por tribo, porque não tem mais. Elas se misturaram entre as nações. Agora o Senhor chama os gentios para fazerem parte das 10 tribos no Espírito, para se unir com os judeus que têm que aceitar o Senhor Jesus e receber o Espírito, para eles se unirem e formarem o quê? A igreja. Sim, mas que igreja é essa? O Israel segundo o Espírito, que é um contraste do Israel segundo a carne, que muitos engraçadinhos pré-tribulacionistas estão dizendo que quando Israel diz, veja, quando Paulo diz, olhe para o Israel segundo o Espírito, eles dizem que não é um contraste de um Israel segundo. Quando o apóstolo Paulo diz, olhem para o Israel segundo a carne, eles dizem que não é um contraste entre o Israel segundo o Espírito, porque não existe um Israel segundo o Espírito. É mentira isso. É mentira. É safadeza até. Por que eles não vêm aqui explicar isso? Compreenderam? Então, os judeus têm que receber o Senhor Jesus para receber o Espírito. A casa de Israel agora vai ser segundo o Espírito. E nós vamos entrar para fazer parte desse plano espiritual. Compreenderam? Lá em Romanos 11 vai aparecer mais um filho de Oséias. Quando o apóstolo Paulo fala de misericórdia. Na verdade apareceu em Romanos 9. Os 3 filhos de Oséias estão aparecendo em Romanos 9 e em Romanos 11. Compreenderam? Uma só pergunta. Só que eu tenho que contextualizar tudo. Tenho que fazer o trabalho dos pastores que não fazem. O trabalho é esse, contextualização e explicação. A pergunta é, se tudo que eu estou falando não tem nada a ver, por que o apóstolo Paulo então retirou o texto lá de Oséias, um do capítulo 1, um do capítulo 2 e outro de uma soma entre o capítulo 9 e o 14, que eu nem li aqui para não complicar. Pegou tudo isso e aplicou para a salvação dos gentios. Por quê? Essa é a pergunta que você deveria se fazer e depois de entendê-la, fazer para o seu pastor. É simples, né? Acredito que é simples. Bom, se você não compreendeu isso daqui, o meu conselho é que você então pelo menos pratique boas obras. Seja apenas um salvo. Se você não compreendeu isso daqui. Agora, se você não compreendeu e quer compreender, é só você ler e pensar. Então, a casa de Israel tem alguma coisa a ver com gentios? Claro que tem. Não apenas por Romanos, mas por Efésios 2, por Gálatas 4. E sabendo que as 10 tribos foram dispersas pelas nações, se misturaram e não existe mais judeus
não existe mais judeus, não existe mais... não existe mais pessoas da tribo de Rubens, da tribo de Simeão, da tribo de Sacar, da tribo de Benjamim. Não existe mais isso. Judeus é da tribo de Judá e Benjamim. É um reino. Não existe mais isso. Por isso que Paulo fala, eu sou judeu da tribo de Benjamim. Porque Benjamim se uniu com Judá no passado para formar um reino. A casa de Israel, que é também chamado casa de Efraim, ou reino de Efraim, eram as 10 tribos. Não existe mais essas tribos. O assunto é convergido para o módulo espiritual. Por isso que quando o Senhor faz o selamento, lá nos 144.000, ele não está fazendo algo literal. Obviamente que não. A linha pré-tribulacionista converte aquilo num literal. Eu queria ver alguém provar isso para mim. Nem judeu lá na terra de Israel não admite isso. Nem judeu admite isso, porque não existe mais as tribos. Ninguém vai reconhecer, ninguém reconhece mais. Foram dispersas. Realmente o Senhor rejeitou a casa de Israel e abriu um buraco enorme no reino dele para trazer as nações para cobrir esse buraco. Falando assim por essas palavras. Compreenderam? Mesmo assim, preste atenção na pergunta e repasse essa pergunta para o seu pastor. Então é isso daí. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.